segundo ano. Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexe a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia, meus amores. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Francisco Arthur. Bom dia, Douglas. Bom dia, Bianca. Bom dia, Arthur Gomes. Bom dia, Clarice. Bom dia, Ana Beatriz. Tudo bem? Tudo bem com a família? Espero que a família toda de vocês esteja bem, papai e mamãe, que esteja se protegendo, cuidando de você, orientando de acordo com a proteção, os cuidados da máscara, usar máscara e álcool em gel, tá certo? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo com o livro Vem Voar, do componente curricular de português, segundo ano, esse que está na telinha do celular de vocês. Pegue o livro de vocês, esse que está aí, como eu já tinha falado na aula anterior, né, que nós não iríamos mais dar procedimento ao estudo do livro Aprender, ou seja, novo lendo você fica sabendo, e que nós iríamos dar continuidade ao livro Vem Voar, tá? Então, meus amores, abram na página 184, tá? Eu tô pedindo para vocês abrirem na página 184, mas ainda não é a página que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, não, tá? Nós vamos dar o ponto de partida a partir da imagem, tá certo? Então, o que é que vocês estão vendo aí nessa imagem? Isso, muito bem, Francisca Arthur, é uma formiga. Muito bem, Ana Beatriz, está trabalhando. Isso, Bianca, está carregando folha. Muito bem. E aí, nessa outra imagem? Isso aí, Rodrigo, é o quê? É uma formiga novamente carregando folha. E ao lado nós temos o outro personagem que é quem? Isso, a cigarra. Então, vocês conhecem a história da cigarra e as formigas? Sim, né? Você já ouviu, né? Contado pelos professores, já assistiram o desenho da cigarra e a formiga, como também vocês, né? Conseguiram ouvir o vídeo e ver o vídeo, né? Do filme da cigarra e a formiga, tá certo? Mas lá no término do vídeo aula de vocês, eu vou estar colocando, tá? A exibição do vídeo da cigarra e a formiga que vocês estarão assistindo novamente, tá bom, meus amores? Então, o que é uma cigarra para vocês? O que é uma cigarra? Sim, né? Cigarra é o quê? É um inseto, muito bem, é um inseto, né? Onde, né, o macho, ele produz o quê? Um som agudo. E ao produzir este som agudo, né? E esse som ele é estridente no abdômen. Para quê? Para conquistar a fêmea, tá certo? Então, são os insetos, tá? Então, vocês, nessa outra imagem, o que vocês estão vendo, meus amores? A cigarra tocando o quê? Violino. Será que na história que nós vamos tratar, né? Vai acontecer esse tipo de atitude? Sim, né? Vai, né? Então, nós temos a formiga. Olha aí o que vocês estão vendo nessa outra. Muito bem, Maria Eduarda. A formiga carregando folhinhas, né? E nessas folhinhas, elas se alimentam também, né? As formigas, né? Nessa outra, muito bem, Arthur Gomes. A formiga levando comida para sua casa. Enquanto quem? Isso, Clarice. Isso, Bianca. Muito bem, Ana Beatriz. Isso mesmo. A cigarra fica cantando, né? Ela tá preocupada? Não, de jeito nenhum, né? Já a formiga já tá se preocupando, por isso que ela tá carregando a comida e guardando, né? Então, nessa outra imagem aí, eu estou mostrando para vocês, né, que não existe só uma fábula, né, no qual o título A Cigarra e a Formiga, tá certo? Existem várias outras fábulas, como nós temos aí, de exemplo, a lebre e a tartaruga, temos também, quem mais? O leão e o ratinho, temos o lobo e o cordeiro, como também nós temos a rã e o boi.
E, por último, nós temos a raposa e o corvo. E isso, Francisca Arthur, você observou que dentro da fábula, né? Elas, todos os personagens são quem? São seres humanos? Não, né? São o quê? São animais. Isso mesmo, Rodrigo. As fábulas, ela, no final da história, ela tem o quê? A moral da história. O que seria a moral da história para vocês? Ah, isso mesmo, Bianca, é um ensinamento, né, que dá, né, para as pessoas se conscientizarem diante de algumas atitudes, né, umas atitudes não legais, certo? E aí, em cima daquela lição, a pessoa se conscientiza, né, para que mantenha uma atitude legal, tá certo? Então, ela nos ensina, tá? Toda fábula, ela tem uma lição de moral, onde ensina, traz ensinamento, tá certo? Diante de alguns comportamentos, diante de algumas atitudes, né, e reação, tá certo? Então, como eu falei para você na questão das páginas, que nós iremos dar início ao nosso estudo, abra na página 184. Vamos continuar daí, tá certo? Como eu já falei para vocês, né, que a cigarra é um inseto, né? É um inseto, muito bem, tá? Na página 184, nós temos logo em seguida o título do capítulo 7, que é Os Animais Dão a Lição. Olha aí, né? Tem a ver esse título aí. Os animais dão a lição, com certeza, né? A lição para nós, certo? Para os seres humanos, certo? É a partir do comportamento de algumas pessoas, né? Que a história, ou seja, a fábula, mostra, né? Alguns ensinamentos, certo? Na leitura 1, tem aí em cima. O texto que você vai ler agora é uma fábula. Você sabe, né, o que é uma fábula? Você não sabe o que é uma fábula? Isso mesmo. A fábula é o que? É um texto narrativo, onde tem personagem. E esses personagens, eles são humanos? Não, eles são o quê? Eles são animais, né? Ele também pode ser escrito em prosas e versos? Pode também. Então, a fábula tem várias versões, certo? E diante desse texto narrativo, meus amores, né? Na maioria dos casos, a narrativa, ela é o que? Ela é curta, ou seja, a fábula é curta. Ela tem um enredo, ou seja, o que seria o enredo? Seria toda aquela técnica, né? Do início, meio e fim. Ou seja, a introdução, vem o narrador, o personagem, o tempo, o espaço, vem o desenvolvimento, onde é o que? É o conflito, o clímax, e no final tem o que? A conclusão, que é o desfecho, que é o final da história, tá certo? Então, vem todos esses elementos, essas características, né? É um texto simples, né? E tem poucos personagens, no qual vocês observaram nas sugestões, né? Nos exemplos dados para vocês, de algumas fábulas que vocês viram, vocês sabem que não é só aquelas não, existe mais fábulas ainda, tá certo? Você observou que só tem 2 personagens, né? Representando, tá certo? Os protagonistas geralmente são animais, como foi falado, né? E eles se comportam como esses animais? Eles se comportam, né, como seres humanos, tá certo? Os protagonistas da história, eles se comportam como seres humanos. A questão do falar, né, do narrar, né, as atitudes e o comportamento, tá certo? E ao final de cada história, ou seja, de cada fábula, costuma haver o quê? Um ensinamento. O ensinamento seria o quê? Muito bem, Rodrigo, a lição de moral, ou seja, moral da história, né? E muitas fábulas, muitas mesmo fábulas, elas são atribuídas ao quê? Ao Esopo, né? O Esopo
Que seria isso, tia? É o próprio autor, né, que escreve a fábula, tá certo? Aí quer dizer que o escritor tem sim, tá certo? As suas histórias foram adaptadas por vários autores, tá certo? Então tem, por exemplo, a fábula que nós vamos a ler agora, A Cigarra e a Formiga, ela tem várias versões. Ela é adaptada em várias versões, tá certo? Então, quando ela é adaptada, né, em vários autores, é porque elas são recontadas de outras formas, tá certo? E o caso de Jean de La Fontaine, que seria um dos escritores da fábula. Também o francês, que viveu no século 17 e que ficou conhecido por recriar e nomear a fábula de Esopo, né? Então, ele nasceu na Grécia em um período antes de Cristo, certo? Então, só recapitulando, né? Na verdade, a fábula, ela é uma narrativa curta, né? Onde seus protagonistas, né? Eles geralmente são animais e se comportam como um ser humano, ok? Então, realmente, ela traz um ensinamento no final da história, certo? Vamos lá ler a nossa fábula. A cigarra e a formiga. Era uma vez uma jovem cigarra que não fazia outra coisa na vida a não ser cantar. Entoava, significa cantava, tá certo, meu amor? Entoava as mais lindas canções perto de um formigueiro. Enquanto isso, as formigas trabalhavam sem parar, olha aí. Colhiam pedaços de folhas para forrar o berçário das formigas recém-nascidas. Transportava o grão para que no inverno tivesse o que comer. Enfim, viviam atarefadas. Entretanto, e saindo do formigueiro. O inverno chegou, o frio era tão que a cigarra quase ficou congelada. Então bateu na porta do formigueiro à procura de um lugar quentinho para se abrigar. Olá, será que eu posso entrar? Estou com frio e com fome. A guardiã do formigueiro não se conteve. O quê? Enquanto nós trabalhávamos duro, você só pensava em se divertir? Pois agora, boa diversão, disse, e bateu a porta na cara da formiga, que foi obrigada a cantar em outra freguesia. Aí tem a lição de moral, meus amores, lá na página 185, certo? Tem a lição de moral. Os preguiçosos nada têm a colher, né? Justamente, né? Não trabalha, como é que é ter comida, né? Acolhida, quer ter uma casa se não trabalha? Então, precisa pensar sempre o quê? No futuro, muito bem. Então, quem que pensava muito no futuro? A formiga, elas trabalhavam incansavelmente, né? Para quê? Para sobreviver, mesmo porque ela sabia que o inverno ia chegar. E a partir do momento quando o inverno chega, então eles têm que ficar o quê? Dentro da sua própria casa, até chegar o verão novamente para eles começarem a trabalhar. Então, durante esse tempo, né? No inverno, eles tinham que ter bastante alimento armazenado na sua própria casa. Já a própria cigarra não se preocupava em nada disso, né? Ela só se preocupava em cantar. Não é que cantar, né, não é importante. É importante sim, tá? Também é importante trabalhar. As duas são importantíssimas, tá? Mas na questão da necessidade, então, quem pensou melhor na opinião de vocês? As formigas, muito bem. Então, precisamos pensar sempre no futuro, né? Então, eles pensavam muito, as formigas, ou seja, elas pensavam muito, as formigas. Já
A cigarra não, só pensava em cantar. Aí chegou um momento, né, que no caso chegou o inverno, ele viu, né, que estava sentindo frio e fome, que não tinha mais o que comer, se alimentar. Foi bater na casa de quem? Do guardião, muito bem, bateu e aí o guardião deu uma resposta bem legal para ele, tá certo? Na página 186, meus amores, tá? Nessa daí não, tá? Isso é a 187, só que aí eu vou deixar aí porque nós iremos explorar esse assunto, tá certo? Diante dessa fábula. Então, como nós estávamos falando, a cigarra e a formiga, né, é uma das fábulas infantis, a mais famosa de sempre. O pessoal procura mais, se for para dar assim, uma lista de fábula para fazer a leitura, na roda de leitura, né, então escolhe mais a cigarra e a formiga. Continuando, né, bem presente nas nossas memórias. Ela fala sobre o quê? Sobre uma cigarra muito bem preguiçosa. Isso, a história fala do quê? A fábula fala de uma cigarra preguiçosa. E a formiga era preguiçosa? Nada, a formiga era esforçada, isso mesmo. Comparando, né, as suas posturas sobre o trabalho e o futuro. Então, a formiga pensava mais no futuro, né? Já a cigarra não, tá certo? Como é comum nas fábulas, essa história ela tem o quê? Protagoniza dois personagens, né? E que esses dois personagens eles se comportam de forma o quê? Bastante semelhante à dos seres humanos, né? Então, durante o verão, a chegada do verão, a cigarra quer aproveitar o tempo bom e passar os dias cantando, olha, no verão, né? No entanto, quando chega o inverno, ele cai aí, né? Ele cai na necessidade dele, que é a questão da fome, a fome e o frio, né? Enquanto isso, a formiga trabalha de forma diligente, né? Reunindo alimentos, olha aí, para sobreviver no inverno. Quando chega o dia de frio e chuva, a cigarra não tem o que comer, realmente não tem. E pede o que? A outra para partilhar a comida dela. Mas só que a formiga, o guardião, se recusa, falando que a cigarra passou o verão cantando e agora precisa de se virar, né? Então, meus amores, a cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava os seus grãos, né, pensando no futuro, certo? É justamente a nossa fábula de hoje fala sobre um personagem preguiçoso e do outro que é esforçado, certo? Que sempre pensa no futuro, certo? Agora, na página 186, tem a questão 1, 2, 3, 4 e 5. Na questão 1, quem são os personagens dessa fábula? Você já sabe quem é, né? Eles mesmos, tá? Na letra A, entoava. O que é que significa entoava, que eu falei no início? Muito bem, cantava. Entoava mais lindas canções perto de um formigueiro. Quem? Quem que entoava? Quem que cantava? Ela mesma. B. Colhia pedaços de folhas para forrar o berçário das formigas recém-nascido. Será a cigarra que fazia isso, que trabalhava arduamente, incansavelmente? Não, né? Não era a cigarra, não. Quem era? Isso mesmo, Bianca. C. Atendeu a porta do formigueiro quando a cigarra foi pedir ajuda, né? Quem foi que atendeu a porta? Ele mesmo, ela mesma, a guardiã, né? Que atendeu a porta. Questão 2. Por que a cigarra não tinha abrigo e alimento quando o inverno chegou? Será por quê que a cigarra não tinha abrigo e nem alimentos, né? Quais partes do texto pode dar uma pista sobre a resposta?
essa resposta, meus amores, ela tá entre, né, os dois primeiros parágrafos, né? Nós temos o primeiro e o segundo, né? E aí fala sobre o porquê, né? Não porquê que a cigarra não tinha abrigo e nem alimento, tá certo? Porque na verdade, né, ela passou o quê? Todo o tempo cantando e não preparou um abrigo, nem armazenou comida. A parte do texto você vai reler. Na questão 3, quem abriu a porta do formigueiro, quem foi? Ela mesmo, né? Quando a cigarra bateu, você acha que essa personagem agiu bem ou ao negar a ajuda a cigarra, você acha que a guardiã agiu mal? Você acha que ela deveria abrir? Ela abriu, né? Mas acolher ele, na sua opinião, você acolheria ele, a cigarra? Você acolheria? Refletia, né, diante, né, da situação, do que realmente ela ia passar, né, fome e frio. Isso, muito bem, Ana Beatriz. Isso, Bianca. Francisca, tu tá de parabéns. Rodrigo, Douglas, abriria também, né? Muito bem, tá? Essa é a resposta sua. 4. As fábulas apresentam aos leitores um ensinamento, algo que se pode aprender com a história. Reler o final da história. Aí você vai vir para o final, já está aí no final, tá certo? Vai reler. O que ele apresenta no final da história? Isso, muito bem. A moral da história, certo? Na quinta questão, o que você imagina que a cigarra tenha feito depois que a formiga fechou a porta? O que você acha, meus amores, que aconteceu quando a cigarra foi lá, bateu na porta, a guardiã abriu e recusou a proposta de abrir, de aceitar ela dentro da casa, dar alimento, dar agasalho para matar o frio, e ela não quis, não aceitou. O que foi que aconteceu com ele? Ele saiu, foi embora, insistiu novamente, bater na porta. O que aconteceu? Aí vocês vão imaginar como seria, né, o fim da cigarra, tá certo? Após ter recebido o não. Escreva nas linhas abaixo e depois conte ao seu papai, à sua mamãe, o que você imaginou, tá? E aí nós vamos para a página como nós estávamos prevendo, que é a página 187, onde lá naquela margenzinha que está amarelinha, ele explica resumidamente o que é, na verdade, a fábula. Então, como foi dito, que a fábula é um texto curto, que apresenta um ensinamento, né? E também apresenta dois personagens, que geralmente animais, né? E que esses animais, eles se comportam como se fosse um ser humano, uma pessoa, né? E na questão 6 nós temos aí, pessoal, uma versão aí, certo? Você viu que fez uma versão, e essa versão, ela vem como gênero poema. Poema de quem? De José Paulo Paes, certo? E vem como título Sem Barra. Enquanto a formiga carregava comida, para o formigueiro a cigarra canta o dia inteiro. Então, você observa que há o quê? Uma rima aí, né? Diante dessa primeira estrofe aí, certo? A formiga só trabalha, a cigarra só castiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distraía a fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Então, aí no caso aí do poema, que foi mostrado aí para vocês na página 187, ele fala do quê? Ele fala da importância do cantar e também da importância do trabalhar, tá certo? Que jamais a gente deve menosprezar o canto, né? Porque também as pessoas sobrevivem através do quê? Da sua voz, do canto, né? Então, os cantores, eles sobrevivem através de quê? Isso, através da música, né? Qual foi o erro daí da cigarra? Foi porque ele não pensou, né? Não pensou no futuro, né? Já a outra a outro personagem já pensava no futuro, tá? Mas que a importância do cantar e
do trabalhar tem a mesma semelhança, tá certo, meus amores? E aí tem a questão, a letra A da questão 6, a B e a C. Vocês respondem em casa, tá certo? Fique com essa aulinha bem maravilhosa. Após vocês também vão ter um vídeo que vocês vão assistir, tá certo? Que também eu gostei dessa aula, tá? Onde falou de uma fábula bem conhecida, né? Que muitos gostam de ler, né? Tem gente que já sabe, já do final da história, já fala, já conta a história sem ler, né? Então, meus amores, aproveite essa aula de hoje, certo? Fique com Deus e até a próxima aula. Cheiro, beijo na família, certo? Muita saúde!